mas não tem nada humanamente falando que vem de nós, vem do homem. E aí assim ele fez. E aí ele foi e colocou varas na frente de onde o rebanho comia, de onde o rebanho se alimentava. E aí descascou essas varas. E a gente entendeu a primeira coisa aqui, que nós, sim, somos influenciados pela aparência. Diz bem a Bíblia que os olhos é uma janela, é uma porta da sua alma. Então aquilo que você vê, aquilo que você enche a sua mente, aquilo que os seus olhos enxergam, é isso que vai acontecer na sua vida, é isso que vai influenciar você. E aí Jacó usou essa influência pro lado bom. Ele usou essa influência para, vamos dizer assim, para dar um start na fé. Então, a visão foi o start, foi a ignição da fé, no caso de Jacó. E falamos bastante sobre isso na aula passada. Em seguida, eu citei para vocês Filipenses 4:8, que diz o seguinte. Você pode abrir comigo? Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Diz o seguinte. Alguém pode ler em voz alta para mim? Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. E aí, queridos, depois disso aqui, passaram-se 20 anos. 20 anos que Jacó estava já com Labão. 20 anos. E ele decide sair. Deus aparece. Agora não foi uma decisão dele. Deus aparece em sonho para Jacó e fala assim, ó, sai daí. Vamos lá, vamos voltar para a terra dos seus pais. E ele estava onde? Ele estava lá perto do Monte Ararat, lá em Padã Arã, que é na região da Turquia. E aí ele deveria descer, vir aqui para a região de Israel, cá embaixo. Só que aí ele estava indo ao encontro do irmão. E aqui vem outra parte da vida de Jacó, que o Senhor ele queria concluir a bênção, queria concluir tudo aquilo que ele tinha planejado para Jacó. Mas antes disso, era necessário o quê? Reconciliação. 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 Isso aqui é muito importante, irmãos. Não existe bênção de Deus, não existe prosperidade onde há mágoa, onde há rancor, onde há briga, onde há facção, irmãos. Isso é fato. Isso é fato. E principalmente quando se fala a respeito de família. Deus queria ampliar os termos de Jacó. Deus queria cumprir em Jacó o que ele havia prometido lá a Abraão, lá atrás. Mas não tinha jeito dele fazer isso se ele não se reconciliasse com seu irmão Esaú. Aí você vai falar assim, pastora, mas a briga lá, eles tiveram uma briga. Primeiro que Jacó não teve tanta culpa assim, pastora. Por quê? Porque tudo que ele fez foi em função de uma ordem da mãe. Ok. Aí o irmão queria o quê? Matá-lo. E agora ele estava indo ao encontro do irmão que queria matá-lo. Sabe? Mas ele, no Senhor, ele não temeu isso. Na verdade, ele temeu. Mas ele temeu e obedeceu. Tanto que quando ele decide obedecer, lá em Gênesis 32, fala o seguinte, que desceram anjos
para estar com ele. Então, quando você decide, falei o que? Decisão, não sente. Quando você decide entrar nesse processo de reconciliação, você pode ter certeza que Deus vai ordenar os anjos dele para que haja, em nome de Jesus, harmonia. E isso fala principalmente das nossas famílias. Todo mundo às vezes tem um parente aí que não dá muito bem, tem um parente, né, que às vezes não é uma boa pessoa. Isso acontece nas famílias, gente. Tem gente que não é boa pessoa e pronto. Mas isso você não precisa estar, como diz, envolvido com a pessoa, fazer negócio com a pessoa, morar na mesma casa da pessoa, mas você precisa ter paz. Eu lembro muito quando eu era adolescente, menos ainda, eu percebi isso, eu era menininha, sei lá, 7, 8 anos. Eu lembro que o meu pai não conversava com a minha tia. Eles eram concunhados, né? E aí, por uma coisa muito boba, quando tinha acontecido lá, quando, né, eu tinha 4 aninhos de idade, e a minha tia foi ajudar minha mãe, e aí depois que ela ficou lá, a gente morava em Goiânia, aí ela ficou lá um tempo ajudando minha mãe, aí ela precisava ir embora, aí ela foi pedir pro meu pai pagar a passagem de ônibus dela, meu pai não quis pagar, nisso eles, né, tiveram lá um desgosto lá e não conversavam mais. Eu sei que nem tanto pela minha tia, mas é pelo meu pai mesmo, não era flor que você chega, meu pai. E aí eu lembro dessa memória de criança. A gente chegava para almoçar, almoço de domingo, né, da família, né, na casa da minha avó, ia todo mundo, sempre todo mundo. E aí meu pai ficava na sala, enquanto todo mundo ficava lá para a cozinha, conversando, né, almoçando juntos, meu pai lá na sala. Aí eu tinha que levar o prato de comida pro meu pai lá na sala. Eu tinha que levar água pro meu pai lá na sala. Então, assim, se ele passasse pela minha tia, ele passava pela minha tia, obrigada, meu amor. Ele passava pela minha tia, nem olhava pro lado. Então, gente, desnecessário. E morreu, olha, isso foi quando eu tinha 4 aninhos de idade. E ele morreu, ele tinha 48 anos, Uau. 18, 19. Muito novo. Então, isso tudo são raízes de amargura que vão ligar diretamente na sua área financeira. Se tem uma coisa que toca na área financeira, toca na prosperidade, é a falta de perdão. E a segunda está ligada ao espírito de prostituição, tá? Está ligada à pornografia, ao sexo fora do casamento. Isso tudo amarra a área da prosperidade. Então, eu estou aqui só recordando os irmãos aquilo que a gente falou. E em nome de Jesus, que os seus olhos, o seu coração se abram para isso. Em nome de Jesus. E aqui no capítulo 32 fala que para acontecer essa reconciliação, diz que Jacó enviou presentes para o irmão. Ou seja, ele de uma certa forma, ele tentou fazer o quê? Ele fazia uma reparação. Só que aí você vai entender que, olha só, Jacó tinha ficado lá com o direito de primogenitura, certo? Porém, ele saiu da terra, saiu da casa do pai, como disse, sem nenhum dólar no bolso, sem levar nenhum camelo. Então, na prática, Esaú ficou com tudo que o pai tinha. Mas Jacó entendia que era necessário que ele trouxesse uma reparação para a vida do irmão. Então, às vezes, nesse processo de reconciliação, nesse processo de perdão, nesse processo de, como diz, né, de estar perto novamente, é necessário uma reparação, é necessário um pagamento. E isso deve ser na parte de quem? Na parte daquele que é mais crente. Sempre o mais crente, se for uma família evangélica, sempre o mais crente é que vai fazer. Se for uma família que você é evangélico, os outros não são, então é a sua função fazer. Ah, pastora, mas não fui eu que errei, não fui eu que fiz. Irmão, não importa. Repara e reconcilia. Amém? Bom, aí nisso, Jacó desce para Peniel, onde ele vê Deus face a face. Antes do encontro com Esaú. E nesse contexto, Deus também muda o nome de Jacó. Então, toda vez que nós vemos mudança, e agora eu já estou caminhando aqui para uma parte que a gente não viu na aula passada, toda vez que a gente vê uma mudança de nome, e
a Bíblia faz algumas coisas assim. Toda vez que a gente vê uma mudança de nome, nós estamos vendo uma mudança de identidade e destino. Você pode falar comigo? Identidade, destino. Então, quando tinha Abrão para Abraão. Então, no português, no caso de Abraão, nós não temos essa a fonética que eu vou explicar aqui para vocês. Agora, no inglês, a gente já tem que é semelhante ao hebraico. No inglês é Abraham. É assim que escreve, gente. Acho que é assim. Tem o quê? Tem um H no meio. E é da mesma forma o hebraico. Então, quando Deus mudou o nome de Abraão, ele acrescentou uma letra. E essa letra no hebraico, no caso, ela é relacionada ao sopro de vida. O famoso que a gente fala lá em Gênesis no comecinho, você vai se lembrar disso, o famoso ruar de Deus. O sopro de vida de Deus. Tá, glória a Deus aí. Aleluia, glória a Deus. Então, quando Deus, no caso de Abraão, quando Deus mudou o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, ele soprou o fôlego dele, o sopro dele na vida dele. E aqui a gente também tem uma mudança de quê? De Sara. Mesma coisa. Sara era Sarai, ficou Sara. Temos também, nós temos a mudança, no caso aqui agora, de Jacó para Israel. Jacó significa aquele que agarra. Às vezes eu ouço alguns pregadores e eu entendo que não é, como diz, né? Não é má vontade, porque isso foi muito ensinado nos anos 90, principalmente no Brasil, que Jacó significa usurpador. Mas na verdade não, irmãos. O nome sempre está ligado ao nascimento, à condição da família. Então assim, no hebraico originalzinho, Jacó significa aquele que agarra, porque ele saiu agarrado ao calcanhar do irmão. Então, na hora que tiraram ali, no caso, Esaú, estava agarradinho no calcanhar do irmão, o Jacó. Ou seja, aqui a gente entende que ele agarrava, ou seja, ele conquistava as coisas pela força do braço, pela força das mãos. E quando Deus troca o nome dele, de Jacó para Israel, Israel significa príncipe com Deus. Tem outros significados também. Príncipe com Deus. O que mais aqui? Aquele que luta com Deus, príncipe com Deus, são esses os significados de Israel. Então, agora, Jacó não tem mais que conquistar as coisas por si só. Aleluia. Porque agora Deus estava lutando do lado dele. Aleluia, glória a Deus. Deus lutava com Jacó. Interessante que o príncipe, outra coisa interessante aqui. O príncipe, por exemplo, vamos falar lá daquele príncipe lá, o príncipe... Aquele lá da Inglaterra, gente, qual é o nome daquele menino? Williams. Com William. É o William. Não, Harry é o que mora aqui. É o William que é o... É o príncipe William. Gente, ele precisou fazer alguma coisa para herdar a coroa? Nascer. Não é? Só nasceu, gente. Então, ser príncipe, fala o seguinte, fala que você não precisa se esforçar para receber a sua herança. Aleluia. Então, ser príncipe quer dizer o que? A ausência de esforço para receber o que? Uma herança. Eu recebo, Pai, em nome de Jesus. E aí? E agora? Será que nós somos... Glória a Deus, eu também. Será que nós não somos príncipes com Deus? Será que nós somos príncipes com Deus? Porque nós somos herdeiros de Deus. Aleluia. Por causa de quem? Por causa de
Cristo. Cristo Jesus. A nossa herança não é conquistada. Não é conquistada pelo aquilo que a gente pode oferecer, mas a nossa herança é conquistada pelo Cristo vivo. Aleluia. Então, esse ser príncipe tem tudo a ver com isso. Então, tudo que a gente vê na vida de Jacó, a transformação na vida de Jacó, falam justamente, glória a Deus, justamente dessa transformação que nós saímos das trevas e entramos para o reino da luz, para o reino de Deus. E eu gostaria de chamar a atenção para você para mais um detalhe. Nesse local que é Peniel, onde ele se, como diz, né, encontrou com Deus, e aí diz o seguinte, que ele teve uma luta ali, né, com Deus, em Gênesis 32, 28, seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Então, irmãos, naquele instante que ele encontra com Deus, aquele encontro ali, né, em Peniel, antes de reconciliar com o irmão, ele é ferido. Na perna. Onde que ele é ferido, gente? Coxa. Na coxa. Aqui tem o corpo, né? Aqui tem Jacózinho aqui. E aí a Bíblia menciona que ele é ferido aqui, ó, na articulação. Entre o quadril E o fêmur. Então, olha só, ele foi ferido nessa articulação. Tanto que os Fala a judeus... perna. Fala a perna. Se é direita ou esquerda? Acho que não. Acho que não, tem que falar. Mas não lembro, mas acho que não. Então, assim, se falar a perna, tem mais um significado. Então, que eles foi ferido nessa articulação aqui. Tanto que os judeus, ainda nos dias de hoje, eles não comem, né? Na galinha, você pode ver ali que é uma cartilagem, né? Quando a gente vai comer aí uma coxa com sobrecoxa, o que liga a coxa com sobrecoxa ali, né? E tudo mais. Então, tem essa cartilagem. Então, eles não comem, né? Quando eles vão se alimentar de animais. E aqui, queridos, o que significa essa ferida, vamos dizer assim? Olha só, entenda bem, uma pessoa que é ferida aqui, ok? Será como é que ela vai andar? Mancando, não é? Ela vai andar mancando. Ai, que coisa linda, Jesus. Eu fico tão maravilhada, irmãos. Cada detalhe da palavra de Deus. Cada detalhe que o Senhor escreveu para nós. Absolutamente nada é em vão. Pensa comigo. Vamos lá, vamos raciocinar. Faz um exercício aqui. Espiritualmente falando, se eu tô andando mancando, olha meu movimento aqui, ó, presta atenção no movimento. Então, olhando visualmente falando, olhando fisicamente falando, eu vou ser considerado uma pessoa frágil, não é? Uma pessoa com defeito. Mas esse movimento de mancar era uma lembrança a Jacó da reverência. Porque ele viu Deus face a face. Yes. Entendeu? Então, assim, irmãos, não vamos confundir aqui. Não é que ele viu a face de Deus. Você teve ponto de não ver Deus. Amém? Amém. Então, ninguém pode ver a face de Deus e permanecer vivo. Então, não vamos misturar as coisas. Então, na hora que ele mancava, ele estava o quê? Cada passinho dele, ele estava oferecendo o quê? Uma reverência a Deus. E aqui a gente entende que cada passinho que a gente vai dar na vida, queridos, primeiro você tem que falar com o Senhor. Primeiro você tem que apresentar, olha, reverência, ó. Apresentar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Muito, né? Gente, a gente tem a mania, né? Nós fazemos as coisas, depois nós pedimos a bênção de Deus depois. É ser humano, irmãos. Esses dias atrás eu fiz um negócio desse jeitinho. Aí depois que eu me cliquei, falei, Senhor, estou aqui fazendo o que eu prego. Eu estou fazendo, fiz primeiro, agora eu estou pedindo para o Senhor me abençoar na decisão que eu tomei. Então, queridos, é assim. Então, reverência em cada passo. Reverência em cada decisão. Em nome de Jesus. Lembrando o que você faz... do que você faz aqui na terra, você está refletindo na região celestial. E aí, às vezes, a gente não sabe por que a vida da gente está amarrada, não sabe por que a gente não está usufruindo de prosperidade, não sabe que a gente não está usufruindo da paz.
Entendeu? Por quê? Porque está faltando o quê? Ó, reverência. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Louvado Deus. seja o Senhor Jesus. Vamos lá. E aí no capítulo 35, Jacó retorna a Betel. Betel foi o lugar que ele viu os anjos subindo e descendo, glória a Deus, subindo e descendo uma escada. E a escada ligava a terra ao céu. E o Senhor desceu e foi falar com Jacó. E aqui eu falei muito, vocês devem lembrar disso, tinha a escada, né? O Jacózinho estava aqui, né? Deitado na pedrinha dele, né? Porque ele não levou nem um camelinho, né? Pensa, gente, o cara era o príncipe, né? Dormia no melhor do melhor da época, na melhor tenda, e agora tá deitado numa pedra. Então aí de repente desce aqui, e a Bíblia fala que o Senhor, ele vem aqui, se apresenta a Jacó, fala com ele. Deus não fala com ele do alto da escada. Deus não fala com ele lá do céu. O Senhor, ele desce. Aleluia. Mais uma vez mostrando que Jesus desceu à terra. Glória a Para se Deus. fazer intercessor. Aleluia. Jesus, ele passou tudo que ele passou aqui para ser hoje o meu intercessor, para ser o seu intercessor. Porque ele sabe, ele entende a sua dor. Passou tudo que você passou. Qualquer coisa que você possa pensar, o Senhor passou para que hoje ele pudesse ser o seu intercessor. Ele sabe que ele está no seu lugar. E aí, queridos, Deus vem e fala com Jacó. E agora, depois desse processo todo, ele volta lá no começo. Volta em Betel. E a Bíblia fala assim, Jacó, vai lá e constrói um altar. E altar, amados, não é simplesmente digamos assim, uma pedra. Não. Quando fala altar na Bíblia, estamos falando de sacrifício. Então, ali era um local de Jacó pegava o cordeirinho e sacrificava ao Senhor. Como ele já tinha ouvido o pai dele ensinar, já tinha ouvido o vô dele falar, com certeza. E aqui, amados, e nesse momento aqui estava tudo bem, tudo certinho. Jacó começando a vida tudo de novo. E de repente, graças a Deus, louvado seja o Senhor, morre a praga da Raquel. Foi aqui em Betel. Tá? Yes. Glória a Deus. Eu não posso falar, falei que eu ia enterrar ela. Ó, Gênesis 35, versículo 16. Eles partiram de Betel e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. Então ela já tinha dado à luz a José e agora quem vai nascer é Benjamim. Enquanto sofria muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse, não tenha medo, pois você ainda vai ter outro menino. Já a ponto de lhe sair a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Benoni. Ó, lembra aquela questão de nome é destino? Nome é identidade? Entendeu? Então ela vai e chama o menino de Benoni. Benoni. Uau. E aí o que está escrito aí? A própria Bíblia já menciona, nem precisa de eu buscar lá no hebraico. O que está escrito aí que é o significado do nome? Hã? Filho da minha aflição, aqui tá falando. Filho da minha aflição. Então, esse aqui é filho da minha dor, filho da minha aflição. Agora imagina, um menino ia crescer e aí ia viver a vida, os outros chamaram assim, ô filho da aflição, matou sua mãe. Misericórdia. Vem cá, filho da dor. Entendeu? E aí, o que acontece? Vem quem? Vem Jacó. Lembra que eu falei pra vocês que era tribulada, gente? É tribulada. Quem é que já dá um nome desse pro filho, gente? Se você tá morrendo, seu filho... Hã? Não, mas essa aqui não pode, porque essa aqui era a mãe do patriarca. Com dois eu tiver. Teve outros também. Teve lá do Icabô, de Oséias, tem uns nomes esquisitos lá. Mãe doida. Tem. Tem o Icabô lá de Oséias. E aí, queridos, então a tribulada veio e deu o nome de Benoni. Quando você que é mãe, você está morrendo, vamos supor, você está morrendo, não, você quer fazer o quê? Você quer abençoar. Você
dá um beijo na sua criança que abençoar. Não é verdade? Tem um momento ali. Pensa bem, gente. Põe que você está morrendo, seu filho está ali nascendo. O que você vai fazer? Abençoar o menino, abençoar a criança. E aí Jacó, conhecedor de que nome dá destino, então o que ele faz? Ele muda o nome para Benjamim, que significa Benjamim, filho da minha mão direita. Ou seja, é um significado positivo. Então, filho da minha mão direita é como se ele estivesse falando assim, olha, esse aqui é a criança, o filho que vai dar força. É a criança que é bênção. Vocês estão entendendo, amados? Então, aquilo que era para ser um motivo de tristeza, agora passa a ser um motivo de alegria. Então, Benjamim aqui não vai ser lembrado porque ele matou a mãe. Forte, né? Benjamim vai ser lembrado que ele é uma bênção. Que ele representa a força do pai. E aí, queridos, lá em versículo 19 diz o seguinte: assim morreu Raquel e foi sepultada junto ao caminho de Efrata, que é Belém. Aí, por que a minha briga aqui tá justamente, como coloquei, tô bem desde o começo dando os pontos tudo, né? Porque eu não gosto de Raquel, né? Então aqui é o seguinte, aqui tá Macpela. O que é Macpela? Macpela é a caverna que Abraão comprou quando Sara morreu. E esse lugar existe até hoje, tá, gente? Tá lá em Israel. Então, Macpela, então lá foi enterrado quem? Abraão, e foi enterrado Sara. E aí depois foi enterrado Rebeca e foi enterrado Isaac. Então, como consequência, ou seja, Jacó, no caso ele tinha duas esposas, né? Era Lia e Raquel, deveriam ser enterradas aonde? Em Macpela. Porém, ela não foi. Ela foi foi enterrada no caminho. E interessante que desde o local que eles estavam até Macpela, gente, para aquele homem, aquele povo que andava, que atravessava países, era era um pulinho ali, né? Era só 20 quilômetros. Isso dá, eu fiz questão de fazer as contas, dá quase 7 horas a pé. Então, para esse povo que atravessava lugares, por exemplo, quando aqui em Milford. Menos. 17 quilômetros, 20, né? Pouquinho, pertinho. Então dá 7 horas a pé. Então, para esse povo que atravessava países, o que era 7 horinhas andando? Não é? Eles já tinham o costume de fazer isso. Então, queridos, é por isso que eu defendo a minha tese, né, de que quem representa Cristo, quem representa a noiva, porque todos esses casamentos é assim, sempre o marido representa Cristo, a esposa representa a noiva, sempre. Então, a noiva que representa, a mulher de Jacó que representa a noiva é Lia, porque ela é o que? Ela que o pai deu. Quando Labão vai e entrega Lia, então fala assim, olha, e Labão deu Lia para Jacó. Então o pai deu Lia para Jacó. Tá bom, queridos? Então comprovei aí a minha tese. Vocês acham que eu faço aí? Sim, até porque Jesus ele não foi aceito pelo que deveria ter aceitado ele. Assim como Lia, Jacó não preferia Lia. Não, e aí se a gente for entrar nessa analogia aí, a gente vai longe. Uhum. Porque os olhos dela eram meigos, ou seja, não tinha beleza física, mas o jeito que ela olhava as coisas, a vida, como falamos agora há pouco de olhos, né? Uhum. Então, mesmo ela sendo desprezada, se você vê o significado dos nomes dos filhos dela, são todos significados bons. Não é igual a amargurada da Raquel, que foi lá e deu o nome do menino dela de Benoni. Então, assim, se a gente for vasculhar aí, a gente acha um monte de coisinhas aí para comprovar minha tese. E aqui, queridos, encerramos. Só um detalhezinho aqui. Hoje em dia, Belém, que é onde, né? Onde Lia foi enterrada,
perdão, onde Raquel foi enterrada em Hebron, eles, só com curiosidade, eles estão num local de Israel que chama Cisjordânia. O que acontece? Tem Israel, tem o país, e aí dentro de Israel tem vários locais, tem uma região que se chama Cisjordânia. O que é essa região? Essa região tem o domínio, tem o governo de palestinos, porém o exército é israelense. Então, como diz, quem cuida da segurança é Israel. Quem é o prefeito da cidade é um palestino. Vocês estão entendendo? Então, assim está Belém, assim está Jericó. Interessante que quando eu fui visitar essas cidades, nas duas viagens, é que eles põem? Eles põem o motorista todos os ônibus, porque a gente vai na excursão, então você vai no ônibus e dentro do ônibus você vai indo nos lugares. O motorista das excursões sempre são árabes, porque se for um motorista judeu, esse judeu não poderia ficar entrando, né, assim, entra, claro que entra, né, gente, tanto que os dois homens guias que a gente teve, das duas vezes que eu fui, os dois eram judeus, acaba entrando. Mas assim, não é conveniente entrar. Então, todo motorista dos ônibus são árabes, para poder um livre acesso, tanto nas cidades que são, como diz, de governo civil e político de Israel, como são as cidades de governo político de palestinos. E aí está aquela confusão toda lá na faixa de Gaza. Então, o que o que Israel quer fazer, claro que tem interesse econômico aí, né, gente? Não vou entrar em menores, tem muita coisa ali que pode ser economicamente falando, aquela faixinha ali, tem um óleo ali, parece que tem óleo ali no mar ali, perto, petróleo, umas coisas interessantes lá. Então, naquela faixinha ali de Gaza, eles querem instituir da mesma forma na Cisjordânia. Então, ter um governo palestino, não do Hamas, tirar eles, Israel fala, né, que é completamente fora de cogitação e com toda razão, porém, ser uma região militarizada por Israel. Então, o que está querendo ser feito lá na faixa de Gaza é isso. Ok, queridos? Comentários, que eu quero dar o iniciozinho aqui da próxima. Comentários, alguém quer fazer algum comentário aí, gente? Essa questão da amargura aí é um ponto assim, né? Que as pessoas têm que refletir muito. Igual eu era criança, eu tinha assim, uns 12, 11 anos. Aí eu tinha uma novela na Globo que chamava Renascer, falava disso no pai que morreu, a mãe morreu, o pai apaixonado e pegou e. Eu assisti novela, mas não lembro não. Não, é pegou a mágoa, não era criança, mas tipo assim, era pra falar de natureza, entendeu? Eu não lembro essa Aí, novela, com não. cacau, aquele burro de carga, Não, eu assisti Aí, também. como criança, a gente entrava dentro daquela novela, entendeu? A gente gosta das coisas da roça. Então, eu entrava aqui dentro da novela. Aí o menino, o homem era apaixonado pela mulher. Aí o último filho dele, no parto, a mulher morreu e ficou amargurado. Ele cresceu sem dar um abraço no menino. Meu Deus. Né? Sei lá, e tipo assim. Sem falar com o menino com raiva, porque o menino No raro, mandou os filhos tudo pra faculdade. Ele não foi porque ele pegou e morreu a mãe dele morreu no parto. Meu Deus. E no final ele foi um grande lá e tal. Aí essa E a novela gente, pegou ó, e isso acontece, viu, gente? e tem uma reprise dessa novela de novo. Aí eu queria até assistir de novo, já tava aqui nos Estados Unidos. Aí só que o primeiro capítulo dela tem aquele negócio de manjar, então eu falei, como cristão não posso ver. Aí como assim, tem que ser negar seguido, né? Aí eu peguei, no primeiro, falei, não dá pra mim assistir mais não. Você entendeu? Eu não lembro. Mas falava muito, você entendeu? Dessa questão aí, ele viveu. Aí no dia que ele morreu, viu o arrependimento profundo dele, abraçou o filho, ele falou que amava o filho demais, no último segundo de vida. E é assim que a amargura faz, entendeu? Então A amargura nos separa da graça de Deus. Está lá em Hebreus, viu, gente? A amargura nos separa da graça de Deus. Então, se a gente tem problema mal resolvido com alguém, resolva logo, porque senão você vai para o inferno. E outra ponto também. Sem graça tem aconteceu na minha salvação. família, uma tia minha solteirona. Aí teve uma divisão de terra. E nessa divisão de terra, um menino que foi criado com ele, sem pai, sem mãe, que foi criado com essa tia minha, ele pegou os melhores pais da terra. Mas era de direito dele, sem
fazer roubar nada sem fazer nada errado. Era gerente. Aí a amargura velha montou em cima. E essa tia vinha e praguejava eles e tal, e solteirona e tal. Queria deixar só para os mais chegados da família. Aí quando ela morreu, ela deu aquela tiriça, né? Aquela amarelão. Ah, tá. Hepatite. É. Hepatite. Aí ela chamou a mulher do meu primo, que já morreu também. Essa mulher do meu primo, tipo assim, a melhor amiga que eu tive, até hoje na minha vida, de amiga. Porque a mulher já tem muita intimidade com mulher, o homem não tem aquele negócio de intimidade com mulher demais, né? Então, ela era minha amiga do peito mesmo, você entendeu? Aí ela falou, Gustavo, no dia que sua tia morreu, ela me mandou chamar lá uns 2 dias antes e pediu desculpa, profundamente arrependido de tudo que ela tinha feito comigo. Ela espraguejou eu, o neném, que era o marido dela, e ela se arrependeu. O problema da amargura é isso, quando chega no instante final ali, que você vê a dor, né? Então, ela arrependeu profundamente, porque ela estava fazendo uma coisa que é totalmente o direito do menino. O menino foi criado sem pai, sem mãe com ela lá, entendeu? E sabe sobre as dificuldades que o menino teve a vida inteira. Aí o arrependimento veio por último. Então, isso Graças a Deus. Não, mas a gente, como cristão, a gente tem que virar a chave. Esse negócio de amargura, isso não funciona não. Não, falta de perdão, não vira não. E a pessoa mundana, quando chega no último, os 45 do segundo tempo, aí a ficha cai. Mas aí podia ter tido uma vida diferente. Né? Ah, com certeza. Eu gosto muito do Salmo falando de amargura. Com certeza. Salmo 32 fala só sobre isso. Enquanto eu escondo os meus pecados, o meu vigor se tornou em sequidão de giro. Ou seja, a falta de perdão, o pecado, ele tira o vigor. Então a pessoa está lá cansada, está lá doente, não sabe por quê. E aí no Salmo 31, eu acho, gente, que é o verso 10, não tenho muita certeza. Salmo 31, ele fala o seguinte, ele fala assim que a amargura... A minha vida começa assim, né? A tristeza me consome os olhos, o vigor e o apetite. Esse é o 31. 31:10. A minha vida desvanece em angústia e os meus anos com gemidos. A minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se consomem. Dá até osteoporose, não é? Dá até a amargura da osteoporose, gente. Achou uma vida. A pessoa está com problema de osso, é amargura. Eu tenho uma pessoa muito próxima. E a maioria das pessoas que desenvolve osteoporose são mulheres. A mulher, amada, a mulher é um bicho abençoado. Guardar, gente, guardar coisa no coração. Eu tenho uma pessoa muito próxima, uma pessoa extremamente amargurada, fala mal de tudo, não está satisfeita com ninguém, briga com todo mundo. Nosso pai dela tem uma irmã. Ai, meu Deus, gente. Aí tem minha tia. Minha tia é o seguinte, é uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida. Coração assim, sabe? Nossa Deus, nem fala. Então aí ela vai, brinca minha tia. Na época da pandemia, minha mãe teve depressão. E aí eu ia colocar alguém para cuidar da minha mãe. Minha tia não quis, não deixou, por medo da Covid. E a minha tia que foi cuidar da minha mãe não levantava. Então, nossa, muito difícil falar isso pra vocês, mas vou compartilhar. Então aí foi muito difícil. Foi um momento muito difícil da minha vida. E aí minha tia que cuidava da minha mãe. Então minha tia pegava minha mãe, movia minha mãe pra cadeira de roda, pra levar no banheiro. E por causa desse esforço, minha tia é mais velha do que ela. Minha tia deu uma fissura no osso. Ela quebrou o fêmur. Deu uma fissura no fêmur por cuidar da minha mãe. E aí vira e mexe, minha mãe vira um rei com a barriga dela, gente. E fala e briga, fica uma semana, 2 semanas sem ir lá, porque minha tia não pode descer. Minha mãe mora no fundo, é difícil minha tia descer até onde minha mãe mora. Então minha mãe tem que ir lá e o negócio complica. Então a pessoa que é amargurada, minha mãe, ela tá com os dedinhos assim, ó, todos tortos, gente. Torto mesmo, né? Eu sei como que é. Os dedos tortos. O osso aqui, que entortou. Esse aqui é virado pra cima, assim, ó. Sabe?
E eu sei que né? Já diagnosticada é osteoporose, eu sei que pode mais, sabe? Coração marcado. Então vamos liberar isso, né? Em nome de Jesus, né? Fica aí os irmãos. Vamos abrir lá. O senhor tá se enrolando nesse assunto aí. Vamos enrolar mais um pouquinho, né, gente? Começo a próxima etapa no próximo culto. Abra comigo aí nesse salmo, gente. 31 ou 32? Vamos abrir o 32 e a gente lê também o trechinho do 31. Deixa você já vai procurar Vamos deixar Deus curar, né? Amém. 32. Salmo 32. Olha só. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa, em que não há hipocrisia. 32. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, que aí a gente pensa, é pecado matar, roubar, não. Separa a falta de perdão, nos separa da graça de Deus. Então, é pecado, ok? Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a sua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então, aleluia. É a segunda chance, né? Então reconheci diante de ti o meu pecado, não encobri as minhas culpas. E eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não atingirão. Aleluia. Então, queridos, olha só. Aí você pode pensar aí no seu coração. Se Deus está falando de perdão, o que é isso que Deus quer pensar? Aleluia. Pode ser uma pessoa só, mas, gente, Deus faz às vezes o culto inteiro com uma única alma. Aleluia. Não tem problema com isso. E aqui esse versículo ele menciona, olha, eu fui e aqui que eu fiz, eu me apresentei a Deus. Eu clamei a Deus. Porque às vezes a gente não sabe nem como chegar naquela pessoa para reconciliar, né? A gente nem sabe como chegar, como pedir perdão. Às vezes a gente não sabe como faz. E aí, mas na hora que você se apresenta a Deus, Deus ele vai te dando as estratégias necessárias para até se achegar, se reconciliar. E é como eu falei aqui no culto passado, olha, você não precisa morar junto. Você não precisa compartilhar dos seus, como diz, das suas intimidades com aquela pessoa. Você pode fazer igual Jacó. Jacó foi lá, reconciliou com o irmão, ficaram tudo em paz, mas o irmão estava morando um lado e Jacó em outro. Como diz, voltando aqui para os nossos dias aqui, né? No caso do meu pai, ele precisava ficar, como diz, seu best friend da minha tia, da concunhada? Não precisava não. Mas estamos lá em reunião, bom dia, boa tarde, como vai? Né? Vamos lá para cá, vamos no casamento do filho dessa tia minha. Você acha que meu pai foi? Meu pai não foi no casamento, vai lá eu, minha mãe, todo mundo sozinho. Então, queridos, são coisas desnecessárias. Você tem que pensar assim, o que isso vai me fazer diferença no meu leito de morte? Isso é uma coisa que eu convido a todo cristão pensar, é sobre o jeito que você vai morrer. Então, quando você está muito aflito, muito angustiado por alguma coisa, como eu estou dizendo, com mágoa no coração, será que isso vai fazer diferença para você no dia que você estiver morrendo? Faz, irmão. Faz. Vamos nos importar com coisas que fazem diferença lá naquele dia. Que o corpo está ficando na terra e a alma está indo encontrar com Deus. Aleluia. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Deixa, você vai colocar uma música aí para nós. Nós vamos orar. Glória a Deus.